Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão incrível de geometria plana da matéria de cálculo de áreas achuradas. A gente sabe que esse assunto provavelmente é o mais extenso dentro de geometria plana, existem as mais diversas questões dentro desse conteúdo. Essa daqui é uma questão dessas que você tem áreas achuradas em circunferências. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ó, ela diz o seguinte, aqui a gente tem um triângulo, só terminar de pôr aqui os pontinhos, não coloquei todos os pontos que representam aqui nessa questão. Os pontos básicos são esses aqui, ó. A gente sabe que tem um centro e esses outros aqui. E aí ela diz que o raio vale 8. Ó. É importante a gente saber que o raio vale 8. Vou deixar aqui bem visível, né? E aí que a gente vai depois pôr o restante dos pontos. Ó. Aí aqui, se ele diz que o raio vale 8, a gente já põe na própria figura. Aqui vai ter um raio 8, aqui vai ter um raio 8. E aí aqui ele fala na questão que esses dois segmentos eles são iguais, gente. Esses segmentos aqui eles são iguais. E aí eu vou preencher aqui os outros pontos que são importantes. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto D. Esse pontinho aqui de baixo eu vou chamar de ponto E. Beleza? Gente, feito isso, a gente já tem aqueles pontos que são os pontos mais importantes, assim, para a gente trabalhar. Aí, feito isso, a gente já vai pôr esses outros aqui, que valem 4 e 4. E daí, gente, olha só, o caminho que eu peguei de solução para essa questão, ela trabalha com o fato, gente, de que quando você pega um diâmetro, a gente sabe bem isso, que quando a gente pega um diâmetro de uma circunferência, quando a gente pega qualquer pontinho aqui da periferia, o triângulo que é formado, ele sempre vai ser um triângulo retângulo, não importa o ponto que eu pegue, por conta do conceito de ângulo inscrito, né? Aqui você tem um arco de 180, o ângulo inscrito vai ser de 90, então qualquer ponto que eu pegar é um triângulo retângulo. Então eu vou pôr aqui dois segmentos, que seria um cateto, e eu vou pôr a altura também, beleza, gente? Eu vou pôr esses dois segmentos, com esses dois segmentos rapidinho a gente termina essa questão. Vou pegar aqui do ponto D para o ponto C, esse pontinho aqui que vai representar um cateto, do ponto D para o ponto C. E aqui eu vou colocar mais um outro segmento, que é a altura. Esse ponto aqui que vai representar essa altura é um outro segmento bem importante para a gente conseguir resolver rápido essa questão. Vocês vão ver que ela nem tem tanta conta, gente. A conta dela é até relativamente pequena. Olha só, aqui a gente vai ter um triângulo retângulo, por conta desse conceito que eu falei, do conceito de ângulo inscrito, né? Aí eu vou até deixar mais pintadinho aqui essa parte do 45, para que você saiba que o ângulo reto é diferente desse de 45, tá? O reto é o ângulo C, completo. 45 é esse ângulozinho bem daqui, que foi um dado da questão. Ela disse que esse ângulozinho ele é de 45 graus. Aí aqui, gente, olha que interessante. Eu vou me utilizar da semelhança de triângulos aqui que surgiu quando eu ponho essa altura. Esse pontinho aqui eu vou chamar de ponto F, né? Eu vou até baixar aqui mais um pouquinho, gente. Eu vou tirar esse 4 daqui, eu vou descer um pouquinho esse 4, só para deixar um ponto F ali, beleza, gente? É importante a gente não deixar essa figura toda bagunçada, né? Você conseguir entender tudo direitinho. Aqui vai ser um ponto F, nesse ponto onde eu pus a altura, tá bom? Aí pronto. Aqui, gente, a gente vai se utilizar de semelhanças de triângulo. A gente vê, ó, um triângulo. Vou colocar aqui os dois triângulos que são semelhantes. Ó, o CFA ele é semelhante ao triângulo o EOA, né? EOA. Esses dois triângulos eles são semelhantes com toda certeza, porque aqui é como se fossem paralelas e transversais. Ó. Quando você tem tipo paralelas e transversais, sempre você vai ter triângulos que são semelhantes. Você pode até pôr ângulos aqui. Eu vou colocar e apagar em seguida para a figura não ficar poluída. Ó. Alfa, beta, beta, alfa. Quando você faz esses ângulos e volta aqui sendo de 90 graus, né? Acabou, não tem para onde fugir. Esses triângulos certamente eles são semelhantes, ó. Os ângulos são os mesmos, né? Enfim, eles vão ser triângulos certamente semelhantes. Aí eu vou apagar ele para não ficar poluída a figura. Aí aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ladinho aqui de x. E aqui, esse outro lado, ele vai acabar saindo. Daqui a pouquinho eu vou dizer quanto é que ele vale, que vai ser 2x, né? Porque aqui você vai ter o seguinte, ó. Ó, se eu pegar o FA sobre o CF, o FA sobre o CF, ele é a mesma coisa que o 4 sobre 8. Ou seja, é 1 para 2, ó. É 1 para 2. Então, se ele é 1 para 2,
eu já posso fazer isso. Eu posso chamar um de x e o outro de 2x, percebe? Aí eu não coloquei ali o 2x a princípio para poder mostrar pela semelhança. Então, essa altura, ela vai ser 2x, certo? Aí olha que interessante, aqui eu vou botar pelo lado de fora para poder não ficar poluída a figura. Já que a figura já está com tanta informação. Ó, se o DA vale 4, e esperar assim que eu pus a seta, o segmento DF, ele vai valer quanto? Ele vai valer 4 menos x. Aí vou até botar o parênteses para ficar organizado, né? Aí olha só, gente, como a única conta, digamos assim, a gente já vai resolver essa questão, que é com as relações métricas no triângulo retângulo. A gente vai usar relações métricas nesse triângulo DCB. Né? Relações métricas no triângulo B é o DCB. DCB. Porque ali a gente vê que dá para utilizar completamente. A gente tem a altura e tem projeções ali. A gente vai usar, gente, essa relaçãozinha aqui, que ela aparece em trocentas questões. H ao quadrado igual a M vezes N. O quadrado da altura é igual ao produto das duas projeções. Aí aqui a gente, com o único cálculo, a gente vai matar essa questão, gente. Aí a gente vai fazer a altura. A altura é 2x. Então vai ficar 2x ao quadrado. Aí o produto das projeções, a projeção DF é 4 menos x. Aí a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado com essa outra projeção, porque essa outra projeção a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que somar o 8 com o 4, fica 12, e esse 12 mais x. Você vê que é simples, né? Só tem que ter esse cuidado da soma dos segmentos. 12 mais x. Aí isso aqui vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, gente. Ela vai ficar 4x ao quadrado. E do lado direito a gente faz o produto distributivo. 4 vezes o 12, 48, mais 4x menos 12x menos x ao quadrado. Aí que a gente organizando essa equação, a gente resolve, chega no nosso resultado. Aí ele vai ficar, quando eu passo o x ao quadrado para o lado esquerdo, ele vai ficar 5x ao quadrado. E aí aqui a gente vai jogar tudo para o lado esquerdo. Ó. 4x menos o 12x fica menos 8. Quando passa para o lado esquerdo, ele muda de sinal. Ele vai ficar mais 8. Só apagar aqui que eu azurei. Ele vai ficar mais 8x. E aí o termo numérico é só o 48. Ele vai ficar menos 48 igual a zero. Pronto, a gente encontrou uma equaçãozinha do segundo grau. A gente resolvendo essa equação do segundo grau, acabou, assim, essa questão vai estar resolvida. Vamos lá, vamos fazer o delta e o básico. O delta, v ao quadrado, que é 64, menos 4, vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos 48. Aí vai ficar 64, menos com menos fica mais. Aí o produto desses três termos, gente, ele vai dar 960. Aí a soma com o 64, ele fica 1024. Dá um número super bonitinho, que é uma raiz exata. Gente. A raiz desse número dá 32. Aí agora a gente calcula o x. Ó. Quando a gente calcula o x, ele vai ficar menos o b, menos o 8, mais ou menos o 32, que é a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a, que é 5, aí 2 vezes 5 fica 10, né? Aí que a gente vê, gente, que um dos lados vai ser negativo, né? Aí já nem resolve, porque a gente sabe que o lado não pode ser negativo, né? Aí a solução negativa a gente diz que ela não pode, né? Porque você está falando sobre lados, então a gente só calcula a positiva. A positiva é a que nos interessa. O menos 8 com 32, somado com 32 fica 24, dividido por 10. E aqui a gente pode simplificar por 2, fica 12 sobre 5. Ao simplificar por 2, a gente fica com isso, né? 12 em cima e 5 embaixo. 12 para 5. Aí esse é o valor do x, né? O x vai valer 12 sobre 5. Aí com isso, gente, o cálculo da área achurada vai ficar fácil, porque a gente vai calcular a área do triângulo achurado como sendo base vezes a altura sobre 2. A base é 12, a altura vai ser o 2x, a gente vai duplicar esse valor e dividir por 2. Simples assim. Você vê que praticamente a questão já acabou. Ó. Eu vou fazer até aqui no cantinho mais na esquerda. A área achurada vai ser 1 meio da base vezes a altura. 1 meio, a base, que vai ser 12, e a altura é o 2x, né? Vezes 2, vezes o x, que é esse valor 12, sobre 5. Aí que a gente vai poder simplificar esse 2 com esse 2, a gente corta, e assim a gente chega finalmente na nossa resposta. 12 vezes 12 fica 144, dividido por 5. E aí esse é o resultado da área achurada, 144 dividido por 5. Linda essa questão, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!